A jornalista Márcia Dantas participa do Norte Entrevista e fala sobre o trabalho à frente do SBT Brasil. Ela também conversa sobre os desafios na TV mais feliz do Brasil e na maior cidade do país. Nova programação do SBT para 2024. Olha, vocês estão sabendo já que a nossa programação está toda reformulada para 2024. Então, nós temos influencers aí entrando na nossa grade, a Virgínia, o Tirulipa, o Lucas Neto, grandes sucessos da internet estão vindo para a televisão. Então, isso é uma grande novidade que a gente vai ter na grade. E muitos produtos também de podcasts que fazem sucesso nas redes sociais vão estar na nossa programação. No jornalismo, a gente vai ter também programas novos, um de manhã e um à tarde com a Cristina Costa. São duas revistas eletrônicas que vão ser aí com notícias. E o SBT Brasil também deve ser reformulado. A gente ainda não tem muitas informações aí confirmadas, mas se sabe que vai ganhar pelo menos um novo cenário mais moderno, mais dinâmico, que os apresentadores vão poder levantar, vão poder conversar, interagir um pouco mais. Então, é uma tendência do SBT que a gente reformule realmente esse jornalismo, mas é claro, com toda a credibilidade de sempre, mantendo a prioridade de levar a informação para todo o Brasil, com links, com muitos repórteres espalhados pelo país. Então, a gente vai continuar mantendo, claro, essa constância aí de qualidade, de credibilidade, mas inovando, que é a cara do SBT também. Chegada a São Paulo e ao SBT. Então, eu acho que eu vou fazer 8 anos de SBT, porque o meu filho vai completar 8 anos, eu sempre faço essa conta. Gabriel chegou aqui, foi em São Paulo, eu mudei para São Paulo em 2015, Gabriel chegou em 2016, no comecinho de 2016. E eu entrei no SBT em 2016 também, ali para o finalzinho, ele tinha 8 meses, então eu vou fazer ano que vem, em novembro. Eu acabei de fazer 7 anos, ano que vem eu faço 8 anos de SBT. Eu comecei aqui como freelancer, né? É aquele repórter que não é contratado CLT, você é pago para cobrir férias, para fazer uma semaninha ali, e aí vai e volta. E eu consegui um teste, né? Eu tinha acabado de sair da licença maternidade que eu me dei, porque foi assim, para vocês entenderem um pouco da minha história, eu vim de Belém do Pará. Eu sou de lá, sou paraense, e não tinha emprego. Eu fiz um pé de meia, falei assim, eu vou tentar, vou meter a cara, vou embora para São Paulo. Estava muito mal em Belém já, assim, não queria mais ficar, por uma questão de saúde, estava em depressão, enfrentei um quadro de depressão e compulsão alimentar, engordei 20 quilos, não estava mais feliz no trabalho, não estava mais dando o melhor de mim lá, e eu falei, bom, eu preciso ir embora, porque é o meu sonho, eu vou tentar. E fui com a cara e com a coragem, mas o meu primeiro ano de São Paulo foi muito difícil. Eu cheguei, eu não consegui emprego de primeira, minha mudança toda foi roubada na transportadora, eu fiquei quase sem nada, praticamente, só com uma mala que eu tinha trazido. E depois eu sofri um acidente de carro, que foi perda total no carro que eu tinha, e logo em seguida eu engravidei. Então, assim, foi uma loucura a minha vida no primeiro ano de São Paulo. E eu falo que o meu filho foi a minha esperança de que tudo ia dar certo, assim. Foi o momento que eu me reconstruí como pessoa para pensar e falar assim, não, ele vai ser o motivo de eu fazer dar certo depois que ele nascer. E assim aconteceu, ele nasceu e com 8 meses eu consegui o meu primeiro freela no SBT. Eram para aquele jornal da madrugada do Hermano, sabe? Era para fazer uma matéria para aquele jornal. Fiz a primeira matéria, gostaram, fui fazendo a segunda, gostaram. Depois eu fiz um teste para ser repórter do Primeiro Impacto, que era aquele jornal que estava começando na época, com o Dudu Camargo, Marcão do Povo, um jornal popular pela manhã. E eu entrava muito cedo, eu entrava 4 da manhã para começar a fazer. E eu nunca me esqueço do teste. O teste, eu fui aqui para o estacionamento do SBT, e aí eles ficaram falando no meu ouvido e falando, você vai ter que comentar tal assunto como se tivesse acontecendo um acidente. E eu sempre tive essa coisa do vivo lá em Belém, de fazer ao vivo, de gostar de fazer ao vivo. Isso me ajudou muito nesse teste. E aí eu fiquei, sei lá, 5 minutos falando, e aí falaram, bom, é isso que a gente queria, você está aprovada. E aí eu passei para ser essa repórter e acabei virando ali uma espécie de apresentadora da rua. Todas as matérias praticamente eu comentava junto com os apresentadores, comecei a ser uma repórter muito atuante no jornal. E o meu trabalho foi aparecendo assim. E eu fiz um teste depois para começar a substituir os apresentadores, o Dudu e o Marcão, na época de férias dele, ou de licença.
E acabou dando certo, passei no piloto também e comecei a substituí-los. E numa dessas substituições eu fui vista pelo dono da casa, pelo patrão, e aí gostou do meu trabalho, falou, não, quero essa moça contratada como apresentadora. E aí a minha vida mudou. Virada de chave na carreira. Acho que a primeira grande virada de chave foi ter saído da minha cidade, ter tido essa coragem de dar o primeiro passo e falar, não é mais aqui que eu quero viver. Eu preciso ter coragem para ser feliz, é uma das frases que eu mais uso na vida, é preciso coragem para ser feliz, porque quando você toma uma decisão, você precisa de coragem para enfrentar as consequências dela, né? E no meu caso, eu enfrentei algumas até dar certo, porque as pessoas olham para a gente hoje, bem-sucedido e tudo, e não imaginam todos os percalços que a gente passou para chegar até aqui. Então, eu acho que a primeira grande virada de chave foi a ida, né, saída da minha cidade e chegada em São Paulo. A segunda foi ter conhecido o Silvio, porque a primeira vez que eu fui no programa dele, que ele me chamou e me conheceu pessoalmente, eu acho que entrou alguma coisinha ali na cabeça dele que ele ficou, falou, caramba, essa moça é diferente. Eu acho que uma das viradas de chave de todo mundo que quer ter sucesso profissional é ser autêntico. Porque eu não fingi. Quando eu entrei no palco do Silvio, ele viu a Márcia como ela é nas redes sociais, como ela é com a família, e ele gosta de gente autêntica, ele gosta de pessoas que sejam elas mesmas o tempo inteiro. E foi isso que eu acho que ele gostou em mim, e eu acho que é isso que leva as pessoas para frente na profissão, porque se a gente começar a criar máscaras e começar a colocar coisas onde não tem, as pessoas percebem. Então, eu acho que verdade, autenticidade e persistência te levam muito longe. Eu acho que são os meus tripés da vida, assim, é autenticidade, persistência e humanidade, verdade no que você acredita. Saída do norte para São Paulo. Eu acho que, assim, eu nunca tive medo de sofrer preconceito por ser do norte, nada disso. Eu sempre carreguei o norte com muito orgulho, sempre falei do norte com muito orgulho, sempre tive muita vontade mesmo, em todo lugar que eu chegava, eu falava, eu sou de Belém do Pará, terra do tacacá, do tucupi, do carimbó. No primeiro dia que eu apresentei o SBT Brasil na minha vida, né, meu primeiro jornal nacional, eu fiz questão de dançar carimbó nos bastidores e mostrar para todo o Brasil ali nas redes sociais que eu estava chegando e que eu tinha essa essência. Até me perguntam muito sobre sotaque. Ah, você teve que tirar o seu sotaque? Não, eu suavizo o meu sotaque quando eu estou ao vivo, eu tiro um pouquinho ali para não prejudicar a informação, mas a minha essência, quando eu falo do norte, quando tem o S, tem o meu jeito, tem tudo. E, inclusive, quando eu vou fazer coberturas lá, foi muito legal isso ter acontecido esse ano, de 2023. Agora virou, né? A gente está virando 2024, mas esse ano eu tive em Belém 2 vezes para trabalhar, para fazer coberturas no Círio de Nazaré e na Cúpula da Amazônia. Então, voltar para minha terra com essa bagagem, de mostrar ela para todo o Brasil, foi muito especial. Foi assim, sabe, um reconhecimento de que, caramba, quantas vezes eu não fiz o caminho inverso, indo para São Paulo, falando assim, eu quero viver lá, mas sem saber que um dia eu voltaria para falar da minha terra com tanta bagagem, com tanta propriedade. Então, eu fiquei muito feliz esse ano por ter tido essas oportunidades, e eu acho que os percalços no caminho serão os mesmos para qualquer pessoa. Você primeiro vai enfrentar a dificuldade de não ser reconhecido, as pessoas não te conhecem realmente. No Pará, eu tinha um público, o estado inteiro me conhecia, eu fui líder de audiência, eu fiquei muito cedo, eu comecei a ser apresentadora com 20 anos. E com 23, eu já era líder de audiência na TV Record lá, num jornal matinal. Então, as pessoas me viam toda manhã e eu era muito conhecida. Então, eu cresci rapidamente, profissionalmente, na cidade, mas, ao mesmo tempo, eu percebia que eu precisava aprender mais, que eu queria crescer, que eu queria estudar, que eu queria fazer outras coisas que a cidade não me proporcionava, sabe? Eu não tinha mais para onde ir. E aí eu falei, bom, preciso sair por conta disso. Então, acho que a principal dificuldade é você chegar aqui e recomeçar. Eu tive que entender que eu não ia recomeçar sendo apresentadora, sabe? A gente precisa entender que eu recomecei sendo freela, ganhando um salário menor do que o meu salário lá em Belém. Então, eu recomecei de baixo mesmo. E foi ótimo isso. Porque aqui eu reaprendi a ter mais humildade, a ter mais consciência, paciência, persistência, sabe? De entender que na vida vão ter altos e baixos profissionais. E esses altos e baixos são naturais. A gente precisa. Eu até ouvi uma frase essa semana que eu trouxe para mim, aprender a lidar com as frustrações da vida, né? As frustrações, trabalhar nossa capacidade de suportá-las, para a gente poder conseguir crescer.
porque nós não vamos estar no topo o tempo inteiro, né? Vão ter mudanças e a gente vai ter que aprender a lidar com elas. Então, acho que o grande percalço profissional aí são os recomeços, a resiliência para entender essas mudanças e tá pronto para recomeçar quantas vezes forem preciso. Teatro, música e jornalismo. Olha, a minha adolescência toda foi fazendo teatro. Fiz 7 anos de teatro amador na escola, teatro e música, tenho uma clave de sol aqui no meu punho, tocava violão, falo tocava porque desaprendi, de nunca praticar, a gente desaprende, né? Como tudo na vida é prática. Então, eu me juntei num grupo de amigos e dois professores que foram meus mentores na época, o John Elfo Júnior e o Renato Torres. Eles foram meus mentores na arte, na vida. E eu estudei a adolescência inteira teatro e a primeira profissão que eu queria, na real, eu queria ser artista, sabe? Eu não queria ser jornalista. E só que a minha mãe falou assim, ó, você não vai sair daqui. A minha ideia era, com 17 anos, ir embora estudar teatro. E minha mãe falou, olha, a gente não tem capacidade nem dinheiro para te bancar fora, para estudar teatro, e eu também não tenho coragem de deixar você sair tão cedo, porque você é muito doida, você vai... Ela falava bem isso, assim, você é muito pirada, e eu não vou deixar você sair com 17 anos daqui, porque eu sempre fui meio porra louca, assim, de querer tudo ao mesmo tempo e tal. E aí, acabou que eu estudei jornalismo porque eu gostava muito de escrever, gostava muito de ler, minhas redações eram muito boas na escola, eu ganhei concurso de literatura, tinha livro com meus poemas escritos na escola, publicados e tal, minha redação do Enem, tirei 9,90 não sei das quantas, foi graças à redação que eu passei no vestibular. Então, sempre tive essa facilidade com a comunicação e com a leitura. Eu lia muito bem desde muito cedo. As professoras perguntavam o que queria ler, eu ia fazer, eu quero ler, eu quero falar, eu quero não sei o quê, apresentar trabalho, eu que fazia. Então, essa facilidade com a comunicação me levou ao jornalismo. Assim, já que eu não pude fazer teatro, fiz jornalismo. E eu lembro que no primeiro semestre, logo, eu falei, cara, eu quero ser uma jornalista, eu não quero ser uma jornalista comum, quadrada. Eu sempre tive essa vontade de ser uma jornalista diferente, sabe? Assim, de ser uma jornalista um pouco mais natural, um pouco mais humana. E toda a minha trajetória foi pautada nessa humanidade, de mostrar sempre um lado mais natural, né? De não tentar ser um robô na frente das câmeras, de mostrar para as pessoas quem eu sou de fato. A internet, o jornalismo tradicional e a responsabilidade. Tem espaço, e eu acho que uma vai complementar a outra cada vez mais, só que a gente vai precisar ter cada vez mais cuidado com a publicação de matérias falsas, de fake news, e sempre ter o cuidado de ir lá, checar as informações, confiar em fontes seguras, porque cada vez mais a gente está tendo problemas quanto a isso, né? A gente teve 2 casos recentes aí, de pessoas que, infelizmente, caíram em depressão, foram vítimas do ódio gratuito na internet e não resistiram. Então, a internet mata pessoas se a gente não for responsável pelo conteúdo. Eu acredito que, sim, é preciso o governo também e as autoridades em Brasília pensarem em leis que regulamentem esse conteúdo propagado aí na internet, regulamente quem é, de fato, o jornal. Então, o jornal que vai colocar notícia é esse, aquele, eles são regulamentados para fazer isso, porque eles têm profissionais de secagem, jornalistas formados. Eu sou muito a favor do jornalismo com diploma, de pessoas que estudaram realmente para estar ali. Não é qualquer um que pode ser jornalista, sabe? Na minha opinião, é isso, até porque o mercado aqui em São Paulo exige também o diploma para grandes profissionais, por exemplo, que estão no mercado hoje. Para você entrar no estado de São Paulo, num jornal do Estadão, num Globo, ou em qualquer outra emissora, você precisa ter o diploma de jornalista. Então, é isso. Eu acho que, sim, as duas vão se complementar. E como eu faço para administrar? Primeiro, eu já tive quase um burnout, tentando ser muito bem-sucedida em tudo. Então, depois que eu entendi que não dava para ser bem-sucedida em tudo, que eu ia ficar doida da minha cabeça, que eu tive quase um burnout, eu comecei a fazer algo mais intuitivo, vamos dizer assim. Eu já sei fazer conteúdo naturalmente, então eu deixo o conteúdo fluir. Mas no primeiro ano de criação de conteúdo, que eu fiz o meu curso, inclusive, eu tenho um curso que chama Telejornalismo Prático. Ele é um curso com 5 módulos e vários módulos também que são agregados a ele com outros profissionais. Então, tem fono, tem maquiadora, tem gente dando dica de tudo, e eu dou 5 módulos só sobre telejornalismo na prática. Esse curso eu gravei em cerca de um ano, acho que foi começo de 2021.
E nesse ano do curso, eu fiz 2 turmas. E na segunda turma que foi quase que eu tive um burnout, porque eu tentei atender todos os alunos da melhor forma possível. E, cara, a internet tem uma proporção muito grande, tem gente de todo tipo, então eu entendi que eu não ia conseguir. E na segunda turma eu dei uma parada, e agora o curso, ele é assim, você quer comprar? Você vai lá no www.marciadantas.com.br, clica lá e você tem todo o material específico online para você fazer no seu tempo. Então eu não dou mais mentoria, porque o que me desgastava nessa situação era eu ter que, ao vivo ali toda semana, falar com os alunos, e muitos tinham dúvidas, né? Claro, tirar dúvida e tal. Foi ótimo, eu agreguei muito, mas me desgastou muito também. Então eu entendi que eu posso tirar dúvidas de outra forma, na rede social, por e-mail e tal, mas não ao vivo o tempo inteiro. Então, agora o aluno pode se inscrever e ele tem 1 ano para fazer o curso todo e pode tirar dúvidas por e-mail ou pela rede social comigo, sabe? E aí funciona. O curso está lá, ele é perpétuo, qualquer pessoa pode comprar, e ele tem vários módulos de narração, de redação, de até você está fazendo uma entrevista online. Tem muitas dicas legais, assim, de tudo que você pode imaginar. Eu fui para a rua, mostrei enquadramento, mostrei o jeito de segurar no microfone. O curso, ele é completo, assim, ele é desde a pauta até a finalização na edição, e tem também muita leitura de TP, que hoje é uma coisa que faz muito sucesso nas minhas redes, é o desafio do TP, é você conseguir ler aqui com uma rapidez ali, sabe? Sem errar, sem gaguejar. E lá a gente faz vários desafios do TP, tem mais de 30 textos para você colocar no aplicativo de TP e treinar. E é isso. Então, nesse ano de 2021, eu comecei essa produção mais engajada de conteúdo, e as redes só cresceram. Só que aí deu uma estagnada, assim, rede social é isso. Você não pode parar de produzir, mas ao mesmo tempo você tem que respeitar os seus limites, porque senão você não consegue. Problemas com a imagem nas redes sociais. Olha, eu já tive um problema, assim, primeiro no começo de carreira, quando eu cheguei em São Paulo, que o meu ex, que é o pai do Gabi, ele trabalha em outra emissora, e aí o machismo, né, que infelizmente está na nossa sociedade, fizeram uma matéria muito feia e preconceituosa e misógina, falando que eu era a mulher do ex-diretor da Record, não, eu era ex-mulher de diretor da Record, uma coisa assim, me dando assim, o mérito para ele, né? Eu não era ninguém como profissional, o mérito era todo dele de ser diretor da Record, que eu tinha sido rejeitada na Record, uma matéria muito tendenciosa e feia. Algumas matérias ruins já saíram, e todo dia sai alguma coisa nova, falando coisas ruins, às vezes, quando eu fui promovida para o SBT Brasil, também saíram notícias ruins, falsas, de que eu teria sido promovida por conta também de machismo, de que eu teria dormido com fulano, com ciclano, coisas nesse nível. Mas, assim, eu decidi que a minha mãe fica lendo essas coisas, fala, mãe, para de ler isso, amor. Não, para de ler, fica parando. Não, hoje não me afeta, mas essas coisas a gente precisa criar uma casquinha, sabe? A primeira te afeta de um jeito, a segunda, não sei o quê. Aí você vai criando uma casca e aí você aprende a lidar. Hoje eu não leio todos os comentários também ruins, eu não fico obcecada em responder todo mundo, em atender uma demanda. Não, não. Eu faço o que eu acho que eu devo na rede social, e eu me blindo desse ódio. Eu acho que a gente tem que aprender a se blindar dessa coisa, né, ruim que a rede social tem, porque, de fato, a rede social tem muita coisa boa. A interação, a galera que conta comigo ali, que compartilha conteúdo, que fez o curso, que agradece os conteúdos gratuitos, porque eu tenho muita coisa gratuita também no Instagram e no TikTok, tem vários vídeos gratuitos, tem várias lives salvas lá até hoje, e de conteúdo bom e de graça. Então, eu acho que tem muita coisa boa, mais do que coisa ruim, e a gente precisa só aprender a lidar mesmo com isso. Feminicídio no noticiário. É muito difícil ainda, porque quando a gente imagina que essa mulher ali, um dia pode ser uma filha minha, pode ser eu. Eu já fui vítima de preconceito, nunca chegou a uma agressão, mas o machismo a gente sofre todos os dias. Quando eu sou julgada por ouvir funk, quando eu sou julgada por uma roupa ou por uma foto de biquíni, o julgamento e o machismo, ele mata.
Mas antes dele matar, ele tem várias esferas ali que estão na nossa sociedade todos os dias na nossa cara, na nossa frente, e que precisa ser combatido pelos homens primeiro também. Não só por nós mulheres. A gente precisa se colocar, sim, mas também os homens precisam saber da responsabilidade de combater o machismo. Então, para mim é muito difícil, porque eu também crio um filho menino e eu tento passar para o Gabriel todas as coisas que eu acredito que ele precisa aprender, de igualdade, de equiparação, de trabalhos domésticos em casa, que todo mundo tem que responsabilidade pela casa, não só a mamãe, não só a figura da mulher, entendeu? Então, sim, criar uma educação feminista também dentro de casa é uma preocupação minha com o meu filho. E outra, é ser a voz dessas mulheres, né? Eu quero cada vez mais, sim, ser a voz dessas mulheres e que elas podem contar comigo para denunciar nas redes sociais ou nos telejornais. Eu fazia o Primeiro Impacto, quando eu fazia o jornal, eu comentava muito esses casos. E as mulheres, várias me procuraram na época dizer, olha, eu tive coragem de denunciar graças a você ter falado isso. Inclusive, eu fui vítima de um assédio quando no carnaval, nos meus primeiros trabalhos em Belém, durante um bloco de homens vestidos de mulheres, eles me fecharam numa rodinha e me assediaram. Eu fui apalpada, tentaram tirar meu microfone, foi horrível. E, na época, a minha chefia pouco caso fez sobre a situação, sabe? Ainda não tinha essa proporção de se saber o que era assédio. Ah, não, era uma brincadeira de carnaval. E aí passou por isso, passou por uma brincadeira de carnaval e eu sofri esse assédio ao vivo durante a minha profissão. Ah, por que que tu estava ali no meio do bloco? Eu estava trabalhando, né? Não tava. E mesmo se eu tivesse me divertindo não era, né, para ninguém ter me assediado, né? Parece que o corpo da mulher virou público, né? O homem faz o que quiser e não pode ser assim. O corpo é meu, a profissão é minha, eu mereço respeito. Então, eu acho que mulheres com voz na sociedade para falar, para denunciar, são precisos mesmo. A gente precisa estar cada vez com mais voz para falar sobre isso. Lazer nas horas vagas. Ó, a Marcinha adora ouvir música, a Marcinha é muito alegre, adoro dançar, amo também estar na academia, fazer aeróbico, malhar, amo estar com meu filho, andar de bike com ele, agora ele aprendeu a andar de bike sem rodinha, tô super feliz. E Marcinha, assim, alegre, brincalhona, gosta de todo momento estar cantando, dançando. Acho que é isso. Gosto muito de restaurantes diferentes também. A gente ama comer, amo comer. Malho para isso, malho para comer. E gosto de conhecer culturas diferentes, viajar também. Então, novos restaurantes, novas comidas e muita dança, muita alegria. Expectativa para 2024. Olha, 2024 eu acredito que vão ser vários desafios aí profissionais de mudanças para mim. Mas eu espero que eu consiga manter a minha essência, a minha verdade, e que as pessoas continuem vendo a Márcia como essa profissional que se preocupa, mas que não perde a sua essência, que não perde o seu sorriso, que não perde a leveza, porque o dia que eu perder isso, não dá. Eu troco de profissão. Eu quero continuar sendo a jornalista que as pessoas confiam, mas sem perder a minha essência. É isso.